Boa noite. Olá, amigos, tudo bem? Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o item de hoje é o 25, que tem como título A Melancolia. Vamos iniciar o nosso estudo com uma prece, que diremos assim: Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, responsáveis por nossa casa, o Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, que possamos estar aqui sob o seu amparo e proteção, iniciando a nossa tarefa de hoje, do domingo, trazendo mais um pouco do teu Evangelho, Senhor Jesus, através desses amigos espirituais que nos aconselham, que nos compreendem e nos dão ânimo, Senhor, e coragem. Fica conosco, Senhor Jesus, agora e sempre, é que te pedimos, hoje e sempre, graças a Deus. A página de hoje tem a assinatura do espírito chamado François de Geneve, e tem o título A Melancolia. Vou fazer a leitura desse título, dessa página, porque não é uma página longa e ela é muito interessante. Então diz assim nosso irmão François: Sabeis por que uma tristeza indefinida às vezes se aposta de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, consome-se em grandes esforços para libertar-se dele. Porém, vendo que são inúteis, cai em desânimo, e, como o corpo sofre essa influência, a falta de energia, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, fazendo com que vos acheis infelizes. Acreditai em mim, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações por uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E agora que Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que Ele vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes de cumprir uma missão durante vossa prova na terra, da qual não podeis duvidar, seja vos devotando à família, seja realizando os diversos deveres que vos são confiados. Se, no decorrer dessa prova, enquanto cumpris a vossa tarefa, desabarem sobre vós as preocupações, os cuidados e os desgostos, sede fortes e corajosos para suportá-los. Enfrentai-os sem hesitação, eles duram pouco e devem vos conduzir para junto dos amigos por quem chorais, que se rejubilarão com a vossa presença entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde não existem os desgostos da terra. François de Geneve, Bordeaux. Essa lição é uma mensagem, que nos dá estímulo e nos esclarece, desse sentimento que às vezes nos toma, de improviso, de surpresa. E ele começa dizendo, fazendo com que a gente pense, reflita, por que a gente se sente assim? Aí ele pergunta, Sabeis por que uma tristeza indefinida às vezes se aposta do vosso espírito e vos faz achar a vida tão amarga? Vamos pensar nessa pergunta, Por que ele está trazendo essa pergunta para nós? Como disse, a gente às vezes amanhece com uma tristeza, Não sabemos explicar bem por que estamos tristes, por que uma saudade, a gente não sabe de quê, nem de onde, nem de quem, não é verdade? Então o Espírito diz para nós, ele responde, ele esclarece dizendo, é o vosso Espírito que aspira, pela liberdade e pela felicidade. Aspira pela liberdade e pela felicidade. E nos diz Joana que essa saudade é a saudade de fatos ditosos, horas distantes de nós. Onde estão aonde? Estão na nossa lembrança de espíritos imortais,
porque como o próprio Evangelho nos fala, toda noite nós nos recolhemos na nossa cama, no nosso leito, e o Espírito deixa o corpo descansando na cama, e o Espírito vai, nós vamos, né, em busca daquilo que preenche o nosso coração, onde está a nossa saudade, às vezes de um ente querido, às vezes de uma situação que a gente gostaria de ver resolvida. Então, nós, em espírito, nós vamos em busca desse ideal, até mesmo dessa saudade, né, de um ente querido, de alguém que nos faz falta na vida material. E então, estando encarnados no corpo de carne, estamos praticamente presos, né, nessa matéria. Estando no estado de vigília, a nossa percepção fica reduzida, não é? Não temos lembrança nítida dessa viagem no plano astral, não temos lembrança. A vida material acaba nos envolvendo, consumindo a nossa atenção, e a gente acaba esquecendo, muitas vezes, de que nós somos espíritos imortais e que a nossa origem é uma origem divina. A gente acaba esquecendo desse aspecto da nossa vida. E envolvidos nessa ilusão da vida material, não nos jogamos assim, apostamos a nossa felicidade nas coisas materiais, né? Na fama, no sucesso, nos bens materiais de consumo, né? Porque esses aparentemente trarão uma certa felicidade perante o mundo, né? E iludidos nessa ideia, a gente esquece do principal, que é o espírito, né? E aí ele fala, né, se o espírito luta, né, para se libertar desse estado da alma, mas ele não sabe ou esquece, né, qual é o destino, onde está a sua verdadeira felicidade. Então ele se debate e ele fala, né, luta para alcançar esse bem-estar material, e depois de estar até muito bem financeiramente, socialmente, a criatura está com a alma vazia. Ela não preenche, né, a sua necessidade, a sua saudade, não preenche esse sentimento, e a palavra que cabe aqui será a melancolia, né? São criaturas melancólicas que não sabem explicar o porquê que nada lhes satisfaz, na verdade, né? Aí nos diz François: porém, vendo que são inúteis, caem em desânimo, e como o corpo sofre esta influência, a falta de energia, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, fazendo com que vos achais infelizes. E assim acontece com muitos de nossos companheiros, né? Então eu coloquei para mim, né, esse olhar que François tem sobre esse estado da alma é muito preciso, né? E hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, né, de pandemia, quantos companheiros não estão com esse sentimento, né? Vivendo esse sentimento de infelicidade. Alguns isolados, sozinhos, outros até dentro da própria família, mas sofrendo a restrição da liberdade, esse sentimento de solidão ou esse sentimento de falta de liberdade gera um outro sentimento, né, de insegurança, que junto chama outro sentimento, que é o medo. Aí junto o medo da morte, o medo do futuro, o medo da pandemia, medo de tudo, né? Então François nos dá um conselho e pede que a gente acredite nas suas palavras. Ele diz para nós, né? Acreditar em mim, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. Resistir. Ele pede que a gente medite nisso, né? Acreditar em mim. Como se ele dissesse assim: olha, eu já vivi isso, né? Já vivi essa experiência, e ouçam o que eu estou dizendo, né? Resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. Que busquemos dentro de nós, né? Busquemos através da leitura de um bom livro, da própria doutrina espírita, né? Sentimentos e pensamentos que vão nos manter em equilíbrio. Vamos nos manter de forma equilibrada diante da luta que essa vida material está nos trazendo. Seja em família, seja na nossa questão profissional, precisamos sair para trabalhar, temos que enfrentar, né, a condução, o nosso local de trabalho. Tudo isso gera uma ansiedade muito comum para o mundo nesse momento que a gente está vivendo. Então a gente precisa ter coragem, ele fala, né? Resistir com energia. Sejamos fortes diante desse momento que pede de nós muita coragem, muita decisão.
Aí eu coloquei aqui para mim também, né? Que ele mesmo coloca esse desejo, né? Esse estado da alma de querer algo melhor, é um sentimento muito comum, né? Que entre nós, os seres humanos, a gente busca o melhor, a gente busca o nosso bem-estar, busca o bem-estar da nossa família, daqueles que estão à nossa volta. Mas ele fala que essa busca não pode ser uma busca sem orientação, né? Sem uma reflexão. Por quê? Porque a gente já viu que o mundo material não vai nos responder. Quantos companheiros nossos, né, anseiam por ter fama, sucesso, dinheiro e depois, estando com tudo isso, se acham infelizes. E muitas vezes até buscam o suicídio como resposta para o seu vazio existencial. Então, a felicidade não está nas coisas materiais, né? Nós já aprendemos isso, né? Não a procureis, diz o nosso irmão, no mundo material, porque a felicidade real é a do espírito, é que está dentro de nós, onde nós a cultivamos com certeza e sabendo que realmente teremos onde encontrá-la dentro desse plano material, desse plano espiritual que nos cerca, né? Mas para alcançar esse bem-estar é preciso que vivamos nossas experiências no plano material. E aí lembramos aqui da nossa irmã Teresa d'Ávila, né? Ela viveu numa época, né, na sua experiência no mundo material, num período de muitas restrições para a condição dela de mulher. Tanto que ela é considerada hoje a doutora da igreja, mas que na época não era vista dessa forma, né? E a sua saúde muito precária, levou a lutas diárias, né, com o sofrimento físico, sem resposta, porque eles não tinham resposta para a sua aparente doença, né? E que muitas vezes era a manifestação da mediunidade. Suas ideias e suas ações atraíam a inveja dos seus superiores. Isso não é nada de surpreendente, né? Porque até mesmo entre nós espíritas há os invejosos. E Teresa não escaparia de ter também em torno dela pessoas invejosas, pessoas que se sentiam incomodadas, né, com a sua forma de agir, com as suas habilidades, né, com a sua condição de até mesmo mediúnicas, porque na época eles não usavam esse termo, né? Chamavam de místicas, né? A ação mística de Teresa d'Ávila. Mas nada disso fez com que ela desistisse do seu ideal, que era de servir a Deus, a quem ela chamava de Sua Majestade, né? E nós? Como é que nós estamos buscando superar as nossas lutas, nossos desafios? É com força, é com coragem? Como é que nós estamos lidando com esse desafio que a vida material está nos trazendo, a vida moderna, né? Está nos trazendo. E eu repito, né, as palavras de François: resistir com energia e essas impressões que vos enfraquecem à vontade. Leon Denis nos fala muito sobre a vontade, né? Que é uma das potências da alma, a vontade, porque é acionando essa vontade que a gente vai conseguir superar muito dessas dificuldades, desses desafios que a vida atual está nos oferecendo. Então, nos ensina os Espíritos do Senhor que, basicamente, precisamos de 3 coisas para sermos felizes aqui na Terra, para ter uma certa felicidade nesse plano material. São, né, a primeira, a posse do necessário, a fé no futuro e a consciência tranquila. E aí François nos alerta: lembrai-vos de que tendes de cumprir uma missão durante a vossa prova na Terra, da qual não podeis duvidar. Todos nós reencarnamos com um projeto. Viemos aqui com uma missão, com uma prova, ou até com uma expiação para ser cumprida. Por quê? Somos espíritos no processo de crescimento, né? Somos espíritos rebeldes à lei de Deus, por isso que nós estamos nesse planeta Terra de provas e expiações para espíritos rebeldes à lei. E às vezes a gente não acredita nisso, mas se a gente parar para pensar, somos rebeldes mesmo, né? Então, ele fala: nós reencarnamos tendo de cumprir uma missão durante a vossa prova na Terra. E onde a gente vai encontrar essas missões? Ele coloca para a gente na família, na profissão, na casa espírita, na sociedade de um modo geral, né? E qual será então o nosso papel? Qual será então o nosso papel? Podemos pensar, né? O irmão François: se no decorrer dessa prova desabarem sobre vós as preocupações, os cuidados e os desgostos, o que fazer?
né? Vai desabar, né? A gente sabe disso, não é um mar de rosas, esse mundo não é um mar de rosas. Tem muita coisa boa, sim, né? Principalmente a amizade. Não tem outra coisa melhor do que a gente fazer amigos, né? Essa corrente de amigos que velam por nós, que velamos por eles também, que pedem por nós, assim como nós pedimos por eles a Deus, não é? Nos momentos difíceis, no momento até de alegria também, né? De uma conquista. Então, nada melhor do que nós termos nossos amigos perto de nós, a nossa família perto de nós. E assim nós vamos caminhando. Nós vamos agradecer a Deus agora, encerrando a nossa atividade, né, em torno dessa página do Evangelho, e agradecendo muito aos benfeitores da Casa de Teresa d'Ávila pela oportunidade desse estudo. Então, vamos agradecer ao Senhor Jesus, pedindo aos nossos amigos espirituais, a Teresa d'Ávila, a Rafael, ao Birajara, que possam estar sempre conosco, a Francisco de Assis, nos estimulando ao trabalho e ao estudo, para que nosso equilíbrio, a nossa paz interior possa ser mantida, possa ser desenvolvida e possamos ser úteis cada vez mais a nós mesmos e àqueles que estão à nossa volta. E assim, Senhor, te pedimos, abençoa-nos, abençoe a nossa casa, nos abençoe, Senhor, na tarefa que abraçamos e que possamos dizer, Senhor, em teu nome, que os propósitos dessa noite estão encerrados. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus.